você feche seus olhos. Não se preocupe, não vai ser um ASMR não. Eu quero que você pense nesse exato momento no seu filme ou no seu livro de ficção científica favorito. Vai lá, descreve pra mim aí algumas cenas, os cenários, alguns detalhes. Uma nave espacial, alienígenas, outros planetas, bacana. Que tipo de tecnologia tem lá? Robôs, teletransporte, inteligência artificial, entendi, bacana. E como que são as pessoas desse filme, desse livro? Conectadas, independentes, brancas, certo. Mas já que a gente falou de branco, fala pra mim quantas pessoas pretas tem nesse filme que você pensou? Entendi. A ficção científica, de maneira geral, ela sempre esteve muito preocupada em construir um futuro, construir um amanhã para nós, em que a tecnologia seria a nossa maior aliada. Novos planetas, novos robôs, construções de se cair o queixo, equipamentos com funcionalidades inimagináveis. O problema é que a ficção científica estava tão preocupada em colocar todo mundo numa nave e levar para um futuro distante, e ela acabou esquecendo de colocar algumas pessoas aí nesse foguete. E acontece que essas pessoas têm uma cor específica, uma classe social bem específica também, uma sexualidade também específica, um gênero específico. Isso faz a gente pensar, né, como que algo com tantas especificações, tantas caixinhas, tantos padrões, né, como eu estou supondo agora, como que esse movimento é um gênero supostamente, né, considerado como algo que vai transgredir o imaginário popular, que vai muito além da nossa imaginação. Porque pensa comigo, se o futuro da ficção científica for esse mesmo, com essas características, com esses grupos dominantes na frente da ciência, da tecnologia, da inovação, o que de ficcional tem em tudo isso? Porque eu consigo ver tudo isso nos dias de hoje, na atualidade, não preciso ir muito longe para tal. Não sei você. Oi pessoal, meu nome é Matheus e essa é a nossa primeira aula da oficina sobre afrofuturismo, o que você precisa saber. Eu comecei aqui a nossa aula com uma brincadeira, que eu não sei bem se até que ponto é brincadeira, não é verdade, para que a gente possa pensar a ficção científica que é produzida atualmente pelo cinema, pela literatura, pela música, pelas artes plásticas. Porque se eu pedir para você pelo menos um filme ou livro que não seja Pantera Negra, tá? Que tenha protagonismo negro, eu tenho certeza que você vai demorar muito tempo para conseguir arranjar um nome para mim. A não ser que você já tenha familiarizado aí com as discussões que a gente vai ter no decorrer dessa oficina. Porque entre as inúmeras preocupações da ficção científica, a gente não vai encontrar uma preocupação, um tato por esses corpos que não sejam o de pessoas que estão no poder, esses corpos dominantes durante toda a história da nossa humanidade. Que você sabe muito bem de quem eu estou falando, de que cor de pele eu estou falando, de que gênero eu estou falando. O afrofuturismo surge a partir dessa indagação que eu estou fazendo para vocês aqui agora. Opa, acho que não tem ali um lugar para mim no futuro. Acho que eu vou ter que pegar aqui a galera parecida comigo para que a gente consiga construir um lugar pra gente no amanhã. Se a gente depender do que tá sendo produzido agora, não sei se vai ter lugar pra gente lá na frente, né? Meio complicado. Acho que isso aí já é o suficiente pra gente entender mais ou menos quais são as perspectivas levantadas pelo movimento afrofuturista. Mas vamos pra história. O termo afrofuturismo foi criado por Mark Dery, que é um autor e crítico cultural norte-americano, lá em 1994. Esse cara, branco, reuniu entrevistas com 3 autores pretos com o objetivo de provocar, a gente a questionar o porquê de tão poucos afro-americanos produziam ficção científica. Um dos questionamentos levantados por Dery é exatamente o seguinte que eu vou ler para vocês agora. Pode uma comunidade que teve o seu passado tão deliberadamente apagado e cujas energias foram subsequentemente consumidas na busca por traços legíveis de sua história, imaginar futuros possíveis? Ele pontua, por exemplo, nesse texto que ele escreve, que se existisse uma possível propriedade, uma posse do futuro, essa propriedade ela já estava na mão dos tecnocratas, dos futurólogos, dos designers e dos cenógrafos homens brancos
que criaram nossas fantasias coletivas, né? Essas fantasias coletivas, ele quer dizer basicamente tudo que a gente entende hoje como futurista, como ficção científica, fazendo uma alusão direta, né, na verdade, à ficção científica. Mas ele lembra que as vozes pretas também têm histórias para contar sobre cultura, sobre tecnologia e sobre o futuro, que não se encaixam nessa idealização eurocêntrica, brancocêntrica, sei lá. Bom, vale lembrar que o Mark Derry, ele criou esse termo, né? Ele reuniu 3 escritores, tinha todo um foco ali na parte literária, mas o termo afrofuturismo, ele viria a abraçar não só a estética dentro da literatura, mas também nas artes plásticas, nos filmes, na música e daí por diante, né? Independentemente da linguagem artística que a pessoa queira se apropriar para criar algo afrofuturista. Também é muito importante a gente ter em mente que as produções com aspectos afrofuturistas, elas já existiam muito antes do termo ser cunhado pelo Mark Derry. Então o que o Mark Derry fez foi apenas nomear um movimento e dizer, tipo, ó, galera, a partir de agora a gente pode chamar dessa forma. E beleza, Mark Derry criou o termo, que ótimo, muito obrigado, agradecemos. Agora deixa com a gente aqui, deixa a gente construir a nossa própria história agora. Valeu, Derryzinho. Um outro nome bastante importante, e dessa vez um homem preto, né, que trouxe aí umas contribuições iniciais para a temática do afrofuturismo, foi o Kudwo Eshan. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas está escrito aqui embaixo, caso você queira pesquisar e me ajudar a pronunciar o nome dele certo, né? Ele é um escritor teórico e cineasta britânico-ganense. Ele defende, né, que o afrofuturismo ele não se trata apenas de inserir as pessoas negras, as personagens negras nesses cenários futuristas de ficção científica, porque para ele pode ser caracterizado como um programa para recuperar as histórias de contrafuturos criados num século hostil à projeção afrodiaspórica. Lá na apostila, nos primeiros tópicos, né, a gente contextualiza um pouco melhor o que seria a diáspora. Então, se você não leu, retome o material para você entender um pouco melhor do que a gente está falando aqui. Mas, basicamente, a diáspora é o processo de dispersão de um determinado povo, geralmente de forma forçada, para outros lugares que não são o seu local de origem. Então, quando a gente fala de afrodiaspórico, a gente está falando de um processo em que as populações dos países africanos foram retiradas forçadamente do seu país de origem para a escravidão de países europeus e aqui na América também, né? E nessa fala do Eshan, a gente tem um gancho muito importante para as discussões sobre o afrofuturismo, que é o que diz respeito à recuperação histórica. Existe uma discussão dentro do movimento que é para a gente saber até que ponto é relevante, é importante a gente olhar para o nosso passado para a gente construir um amanhã. A ideia é justamente você visitar o seu passado e encontrar respostas nele para que possam construir um futuro um pouco mais conectado com a nossa história, né? Para algumas pessoas, esse retorno ao passado é indispensável. O Samuel Delany, que é um dos entrevistados por Derry no ensaio Back to the Future, inclusive esse é um nome muito interessante que o Derry dá pro ensaio que ele faz sobre o afrofuturismo, que é justamente essa brincadeira com o nome do Back to the Future, que é o filme De Volta para o Futuro, só que ele substitui pela palavra black, então acaba dando um significado totalmente novo para o nome do filme, isso é muito interessante. E nesse ensaio, o Samuel Delany, ele reflete um pouco sobre essa questão de recuperação do passado, porque quando ele fala que a razão histórica para termos sido tão empobrecidos em termos de imagens futuras é porque até muito recentemente, como uma população, nós fomos sistematicamente proibidos de qualquer imagem do nosso passado. Para exemplificar um pouco isso, o Delany ele traz o próprio exemplo à tona, em que ele fala que ele não consegue ter a mínima ideia de qual lugar da África a sua família veio. Porque quando a família dele chegou no mercado de escravos de Nova Orleans, todos os registros históricos da família dele foram totalmente destruídos. Inclusive, se a família falasse a língua de origem deles, eles apanhavam e podiam até mesmo ser mortos. Então, ele ainda fala, né, que quando de fato nós dizemos que esse país foi fundado na escravidão, nós devemos lembrar que queremos dizer especificamente que ele foi fundado na destruição sistemática, consciente e massiva das reminiscências culturais africanas.
Então é algo a se pensar, né? Tanto que é muito curioso que a estética afrofuturista se apropriou de um ideograma africano chamado Sankofa, que é a representação de um pássaro voando para frente enquanto ele está olhando para trás. O movimento, ele toma conta desse símbolo justamente por ter uma forte ligação com os seus ideais, né? De você procurar no passado explicações para o seu próprio futuro. E algumas traduções de Sankofa significam... A tradução literal, né, de Sankofa é volte e pegue. E algumas pessoas criam, né, algumas vertentes em cima desse ditado para falar, uma das mais famosas inclusive, é que não é uma vergonha você voltar para pegar o que você esqueceu. Então é justamente por essa perspectiva, mais ou menos, que o afrofuturismo busca guiar as suas discussões. Bom, bastante coisa, né, gente, para nossa primeira aula. Se você quiser saber um pouco mais sobre todas essas discussões que eu estou trazendo aqui, obviamente que eu estou trazendo um resumo geral de tudo, lá na nossa apostila tem vários links para artigos, textos, vídeos, videoclipes, músicas, de tudo que você puder imaginar, para você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Afinal, eu só estou te orientando rumo a essa jornada de conhecimento. Você pode criar a sua própria história dentro do afrofuturismo também. No próximo módulo, a gente vai falar sobre as obras afrofuturistas com um olhar bem especial para os artistas brasileiros. E não esquece da atividade que tem que fazer nesse módulo antes de passar para o próximo, viu? A gente se vê lá. Um abraço!